Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, bastante conteúdo para a gente poder encerrar a questão dos dons. E espero que você tenha lido o conteúdo ao qual eu tinha distribuído no grupo dos jovens. Você que está aqui no nosso grupo, na nossa live, mas não é dos jovens, não se preocupe. É um conteúdo que a gente vai esmiuçar, é um conteúdo que a gente vai tratar. Na verdade, esmiuçar não é bem a palavra, porque é um conteúdo muito extenso e por isso eu vou passar de uma forma muito rápida sobre alguns tópicos, mas a gente vai trazer luz à questão dos dons. Então, você que aí está buscando os dons, está buscando o batismo com o Espírito Santo no lugar, eu creio que esse é o momento de Deus para a sua vida e você vai entender aquilo que Deus quer para você com certeza. Amém? Amém, gente. Bora. Como vocês devem lembrar na live passada, do Ciência Domingo passado, o anterior a esse, eu estava falando sobre os dons. Os dons são divididos em 3 categorias. Falei sobre as 3 categorias. São os dons que são os vocais, os dons de revelação e os dons de poder. Essas 3 categorias, dentro dela tem os 3 itens dos dons. Eu falei lá atrás sobre os de revelação. Falei sobre o que eram, de que forma se manifestava, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. E vocês, eu acredito em nome de Jesus, que entenderam. Se tiver qualquer dúvida, tem a caixinha de perguntas, manda na caixinha de perguntas. Depois, assim que possível, vou responder. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês jovens. Se você não tem, procura meu perfil no Facebook ou no Instagram e pode mandar, que se eu souber e puder te ajudar, eu vou. Mas vamos partir. Eu quero trabalhar com vocês, então, as outras 2 últimas categorias, que são os dons vocais e os dons de poder. Os dons de poder, vamos lá? Os dons de poder são fé, milagre e cura. Eu vou falar deles de forma muito rápida, não de forma rápida a deixar algo a desejar, mas de forma rápida e sucinta para vocês irem pegando qual é a ideia e para Deus queimar no seu coração para você desejar os dons. Primeiro a gente vai falar sobre o dom de fé. O dom de fé é o que é? É um poder que Deus dá ao homem, que a palavra do homem é como se fosse a palavra do próprio Deus e Deus a se faz cumprir. Isso é um homem que tem o dom da fé, a pessoa que tem o dom da fé. O dom da fé é aquilo que você crê de tal maneira, que você tem um relacionamento tão próximo de Deus, com Deus, que esse relacionamento com Deus, efetivamente, a sua palavra é a palavra de Deus e Deus a cumpre. Você crê, é algo que te dá fé, a fé fora do normal, fora da régua, fora da reta, é algo fora do comum. Mas antes de você entender o que é esse dom da fé, que às vezes aí para você entender o que é esse dom da fé, primeiro você tem que entender a distinção entre a fé normal, a fé salvífica, que são 4 tipos de fé. Fé salvífica, fé geral, fé do fruto, o fruto da fé e o dom da fé. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é a fé salvífica. É a fé para a salvação. É que você crê que Cristo, ele é Deus. Beleza? Então, a fé salvífica é a fé que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, conforme está em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia, mas eu recomendo todas as aulas vocês estarem com a Bíblia. Ok? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que fé é essa que Paulo está falando em Romanos? A fé é para salvação. A fé que vem através do ouvir a palavra de Deus. É onde nos é manifesto que Deus enviou Jesus e que Jesus é Deus e a sua natureza é essa, ok? Beleza para vocês? Acho que aí dá para vocês entenderem. Então, isso é fé salvífica. Qual é a outra fé? É a fé geral. O que é a fé geral? Essa é a fé que nos manifesta. Não é a fé comum, é a fé geral. O que é essa fé? Ela é a fé pela qual nós recebemos resposta às nossas orações. Essa fé tem medida. Ela tem uma medida. As pessoas têm quantidade de fé geral. Ela não é o dom
Não é algo do Espírito Santo dentro de nós, é a nossa fé e ela vai crescendo, ela precisa ser como uma semente de mostarda, como Cristo fala, ou seja, você planta fé e você recebe milagres, você vai colher milagres, então ela precisa ser aplicada. Então essa é a fé geral. Quais são os versículos que a gente pode usar como base? A gente pode usar Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas quanto pedirdes, orando, crendo, recebereis e as tê-la-eis. Então, Marcos capítulo 11, versículo 24, está falando de fé geral. Sobre medida da fé, em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um recebeu de Deus uma medida de fé. Todos nós temos uma fé geral e essa fé precisa ser exercitada, ela tem medida, ela tem que ser acrescentada, ela vai crescendo. Então, essa é a fé geral. Dom da fé. O dom da fé ele se distingue desses dois que eu acabei de falar. Fé da salvação e fé geral. E existe o fruto da fé, que no livro, na parte de Gálatas, ele na verdade vai tratar o seguinte: o fruto, ele não é para manifestar o poder de Deus. Esse fruto da fé não manifesta o poder de Deus. Ele manifesta em nós o quê? Ele manifesta em nós um caráter, uma transformação de caráter. A fé que é descrita nos frutos que aí em Efésios, ela está falando, na verdade, sobre o quê? Está falando sobre fidelidade. A fé ali é descrita como fidelidade, ou seja, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos mantermos firmes em meio a tribulações, firmes, confiando em Deus apesar das dificuldades. Então, essa fé não manifesta poder de Deus, ela manifesta o moldar do nosso caráter. Nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo mediante ao fruto que é gerado em nós pelo seu Espírito. Logo, a fé que está sendo descrita ali é uma fé no sentido de fidelidade. Então, ela se distingue do dom da fé. Então, afinal de contas, o que é o dom da fé? Acabamos de falar de três coisas que a fé não é. Ela não é a fé para a salvação, ela não é a fé geral, ela também não é o fruto da fé. Ela é o quê? Ela é o dom da fé. E qual é o momento que ela se distingue? O dom da fé, ela manifesta a glória e o poder de Deus. Os outros que nós estávamos falando, ela manifestam o quê? A salvação, ela manifesta em nós uma mudança de caráter, ela faz com que nós temos fé na palavra de Deus. Essas são as fés geral, a fé salvífica e o fruto da fé. O dom da fé, não. O dom da fé, ele é algo sobrenatural. Todos os dons estão na atmosfera do sobrenatural de Deus. Ela não está dentro daquilo que nós tratamos por natural. E a fé, ou a fé especial, também o dom da fé pode ser chamado de fé especial, não está errado, pode ser usado dessa maneira. O dom da fé já não, ele manifesta poder, ele manifesta momentos de glória. E outra coisa, o dom da fé, ele tem uma outra plataforma, ele está em outro momento. É quando a pessoa anda em relacionamento com Deus, onde ela está recebendo algo de Deus. Logo, a fé, o dom da fé, ele é passivo, ele não é algo ativo. Você recebe de Deus. Você não vai acontecer uma cena onde essa fé sobrenatural está acontecendo e a pessoa está, ai Senhor, faz. Não, o dom da fé ele é passivo, ele está recebendo algo de Deus e algo de Deus vai acontecer pela confiança. Você confia em Deus. Quais são os exemplos então que a gente pode usar para ficar mais claro? O dom da fé para proteção. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 16 ao 23, nos narra a história de Daniel na cova dos leões. Se você ler atentamente a história, ali está sendo aplicado o dom da fé. Por quê? Daniel, ele não fica fazendo nada ali, clamando, não, nada. Ele acontece, ali o que acontece é que ele entra na cova e ele dorme. Ele confia em Deus a um ponto tal, isso é uma fé sobrenatural, que ele vai dormir. Fica tranquilo, ele recebe algo de Deus. A fé é algo de Deus para o homem. O homem, ele ali está recebendo, é passivo, ele não está ele não tem uma parte de interlocução com Deus. Ele crê nele que Deus vai fazer algo sobrenatural e o Espírito Santo nos dá a certeza que vamos receber a um ponto tal que a gente não precisa ficar fazendo mais nada.
Ele é totalmente passivo. O dom da fé, ele é algo sobrenatural dentro de nós. É a total convicção do sobrenatural de Deus acontecendo. Ok? O dom da fé também é para sustento. Deve ter travado para vocês aí. Mas voltou, ok? Voltou para vocês? O dom da fé para sustento. O dom da fé para sustento, ele é como? Em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 26, narra a história que Elias é mantido por corvos. Eles alimentam ele, trazendo pão, trazendo carne. Ou seja, ali ele é o passivo. Ele está recebendo algo de Deus, algo sobrenatural de Deus, e ele tem fé. Deus fala com ele: eu vou te manter. Ponto, acabou. Como aquilo vai acontecer, de que forma vai acontecer, não importa. Ele sabia a todo momento que Deus iria fazer algo sobrenatural. Então, o dom da fé, ele é para proteção, ele é para sustento. Outro, o dom da fé é para expulsar demônios. Aqui eu entro num outro ponto, que eu já havia falado na nossa live anterior. Os dons, eles estão sempre um entrando no outro, se encaixando. Eles fazem como se um processo tivesse ligado ao outro. Ou seja, como que é assim o dom da fé para expulsar demônio? Primeiro, a pessoa, para fazê-lo, ela precisa também ter uma manifestação do outros dons. Qual é? Ou o de discernimento de espírito, ou da palavra de conhecimento. Ou seja, Deus vai comunicar o que está acontecendo ali, não é meu. E aí vem o dom da fé para expulsar. O expulsar, que é trazer com que o nome de Jesus, que tem poder para expulsar demônios, ele vai expulsar mediante a fé, uma fé sobrenatural. Ou seja, é uma ação no mundo sobrenatural. Então ali acontecendo dentro do processo está acontecendo o quê? Dois dons, os dons um entrando no outro. Ali vai entrar até mesmo categorias diferentes, que são os dons de discernimento mais os dons de poder, que são o da fé. Então a gente precisa entender que isso vai acontecer, e os dons eles se intercalam e eles entram um no outro para fazer a funcionalidade e o propósito. Então é importante a gente entender. O dom para ministrar o Espírito Santo. Isso daqui é aquela questão que a gente fala sobre a questão do impor as mãos. O dom é quando é feita a imposição de mãos e algo sobrenatural acontece para que uma pessoa ou outra receba esse dom, o dom de Deus. Amém? E aí você recebe esse dom de Deus da seguinte maneira, que a palavra que você está falando, ela venha agir no mundo sobrenatural. Isso é o que? É a fé. É o dom da fé. Ela pode ser encontrada em Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá? Está com a Bíblia aí? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Por quê? Pela pregação da fé. Porque a ação sobrenatural que está acontecendo ali é uma ação sobrenatural de Deus. Você entende? É uma ação sobrenatural de Deus que está acontecendo ali mediante a palavra. Outro momento também que a gente pode ver se encontra no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 8 e 9. Quando Paulo realiza milagres com a imposição de mãos e quando pedaços de lenço, pedaços de pano são entregues e a palavra de Deus fala que pessoas são curadas e demônios são expulsos mediante a isso. Aqui a gente entra num aspecto importante, que às vezes cria-se uma dúvida. Michel, eu recebo um milagre mediante a minha fé ou mediante a fé de quem está pregando para mim? Se for segundo o dom, é mediante a fé da pessoa. Não é mediante a minha fé, é mediante a fé dela. Mediante ao dom da fé. Pessoas que têm o dom da fé, ela vai fazer algo, vai acontecer algo no mundo sobrenatural mediante a fé dela, não mediante a nossa fé. Não tem nada a ver. Quando algo sobrenatural acontece, nós temos que entender que esse algo sobrenatural que está acontecendo ali, ele é algo mediante a fé da pessoa. Então, mediante a nossa fé. Às vezes a gente ouve muito o discurso é porque você não teve fé. Então não estava operando ali o dom de fé, porque o dom de fé depende da pessoa, não depende de você.
depende do outro. O dom de fé de algo sobrenatural acontece mediante a fé daquele que fez o ato, não a nossa fé. Prova disso é exatamente isso aqui. Paulo ia lá e estendia a mão, algo sobrenatural acontecia. Esse algo sobrenatural que acontece é mediante a fé de quem? Mediante a fé de Paulo. É mediante a fé de Paulo. Não é mediante a fé de quem está recebendo. Então o dom da fé, ele está na pessoa mediante o poder do Espírito Santo. Ok? Isso eu acho que dá para a gente entender. Acho que isso daqui ficou um ponto bem claro. Que a fé, ela é um dom da pessoa. Não é uma fé mediante a fé da pessoa que está ouvindo. A pessoa tem que fazer aquilo. Ok? Amém. O próximo tópico. O dom de milagres. O dom de milagres, ele é uma intervenção sobrenatural no mundo natural ou no decurso do que é natural, do que é comum, daquilo que é das leis da natureza. Ou ele interrompe algo que vai acontecer naturalmente, ou ele cessa de uma vez, ou ele simplesmente pausa. Tem momentos em que o milagre vai acontecer, que ele pausa o natural. Ele muda por um período de tempo aquilo que vai acontecer. Eu vou dando os exemplos e aí na palavra de Deus e você vai entender como é que acontece essa questão de milagres. O dom de milagres também, algumas pessoas chamam de dom de maravilhas. Não está errado, pode ser usado também, ok? Beleza. Um milagre. Tratando muitas coisas como milagre. E essa é uma verdade. Às vezes a gente fala, nossa, um pôr do sol, milagre. Milagre, coisa linda de Deus. Uma criança nascendo, milagre. Milagre de Deus. Uma flor desabrochando, milagre. Todas essas coisas não são milagres. Não são milagres. Todas essas coisas são coisas normais. Que fluem. Tipo, eu não estou diminuindo, entenda. Não é uma diminuição do que são as coisas. É que o que é um milagre? É uma ação sobrenatural no decurso natural das coisas. Natural, aquilo que a lei da natureza faz. Ou seja, uma criança vai nascer. Isso dali é algo natural. Um pôr do sol vai acontecer. Isso é totalmente natural. É lindo, bonito, mas não é um milagre. Então a gente trata, às vezes, a gente tem uma certa confusão sobre o que é um milagre. O milagre, ela é uma interferência sobrenatural sobre o decurso natural das coisas. Morrer, algo totalmente natural das coisas. Acabar, comida, totalmente natural das coisas. Cessar alguma coisa, totalmente natural. Isso é algo, são coisas naturais. Então, a intervenção de Deus sobre aquilo é algo que nós chamamos de milagre. Milagre é uma ação do sobrenatural de Deus. Beleza? Quais são os casos que a gente pode ver aqui? O ato de Eliseu ter dividido o rio com um golpe de sua capa. Aquilo ali é o quê? Sobrenatural. E você vê que o rio não ficou fendido para sempre. A palavra de Deus fala que assim que ele passou, voltou-se ao normal. Ou seja, o que aconteceu no meio sobrenatural foi uma pausa do que seria comum. Então, os milagres eles não acontecem de forma só contínua, mas também ele pode ser num período de tempo. Então, os milagres acontecem, às vezes, por um curto espaço de tempo, ou ele é de forma definitiva. Amém? Outro ponto que a gente vai ver, que é também algo, que é um milagre, algo sobrenatural, é quando Elias é levado pelo redemoinho. É algo sobrenatural, ele não vê a morte. E ele é levado por um redemoinho. Muita gente pensa que Elias faz uma leitura muito rápida do texto e pensa que Elias foi levado numa carruagem, mas se atentar-se ao texto, o texto não fala isso. Então, só abrindo um parênteses aqui, você que lê a Bíblia de forma exegética, de forma que faz a leitura correta, a Bíblia não fala que Elias foi levado numa carruagem. Na verdade, a carruagem passou e separou ele de seu moço, ok? Mas é só para acrescentar aqui na sua leitura bíblica, amém? Outros casos, a operação de milagres no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é repleto de cenas de milagre, de sobrenatural. E aqui a gente pode falar, acho que quase todo o Antigo Testamento a gente pode falar de situações de milagre. Quando o próprio Abraão tem Isaac, é algo sobrenatural. A esposa dele perdeu, a mulher dele não podia mais ter filho, Sara já não podia mais ter filho. Então, era algo sobrenatural.
Quando a viúva ficou sem nada, que ia perder os filhos, e o profeta fala, vai para sua casa, e o azeite não cessou, quem cessou foi as vasilhas, e Deus fez algo sobrenatural, um milagre. Aquilo ali é milagre. O milagre tem características. O milagre serve para quê? Quais são os propósitos dos milagres? O milagre tem para suprir necessidades, levar juízo e para confirmar a palavra pregada. Ou seja, a pessoa trouxe uma palavra, algo sobrenatural de Deus, algo fora do normal. O que vai acontecer ali? Deus confirma aquela palavra que foi dita através de um milagre, uma operação sobrenatural. E também tem a situação de levar juízo. Em que situação que a gente vai ver aqui o de levar juízo? Atos capítulo 13, versículo 9 ao 11. Paulo, ali ele vai descrever o seguinte, que havia um homem, o mago era o Elimas, ele estava perturbando. Paulo dá uma palavra e aquele homem fica cego. Às vezes a gente tem a sensação que os milagres só vão acontecer numa atmosfera positiva, algo bom, mas só que ali é uma ação de juízo de Deus. Então, isso é algo que acontece. Deus realiza milagres para mandar juízo. Deus realiza milagres para mandar juízo. Outras situações que a gente pode ver também. O dom de milagres é em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 16, quando Elias pede à mulher um pouco de farinha para fazer um bolo para ele, não para ela. E aí o que acontece? Não falta farinha na panela. Algo sobrenatural. É um milagre. Algo incomum está acontecendo ali. Outra situação, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. É quando o quê? É quando Eliseu ora e a botija de azeite não cessa de ter azeite. Cessa vasilhas, mas não cessa em momento algum o azeite. Milagre. Outro momento, já no Novo Testamento, multiplicação dos pães e dos peixes. Outro momento no Novo Testamento, transformando água em vinho. Coisas sobrenaturais, isso é um milagre. Milagres estão na ordem daquilo que é incomum à natureza, em seu percurso natural. Não é normal água virar vinho, não é normal um pão se tornar outros pães. Então é uma intervenção de Deus sobre o mundo natural, mudando a ordem das coisas naturais. Esse é o dom de milagre. E eu posso falar uma coisa? Está disponível para a gente. Está disponível para a igreja. Está disponível para mim e para você. Está disponível para nós. Então, se nós pedimos e for da vontade de Deus, e essa for uma necessidade da igreja para manifestação do poder de Deus, Deus vai dar o dom de milagres. Outro, e para encerrar a parte de dons de poder, é o dom de cura. Dom de cura. O dom de cura é algo sobrenatural sem nenhum uso natural. Ou seja, cura não é... Às vezes eu estava já ouvindo as histórias você me falar, toma um paracetamol e ora. Toma um remédio para dor e ora. Ou é dom de cura ou não é. Deus não precisa de alguém ou de alguma coisa para que aconteça um seu sobrenatural. Deus não precisa de um recurso extra para que algo sobrenatural aconteça. Não estamos aqui de forma alguma menosprezando a ciência. Deus trouxe a ciência, Deus capacitou os médicos, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida alguma disso. Prova disso que tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas são descritos por um médico, Lucas. E ele vê ali uma ação de cura sobrenatural. Ele como médico, ele fala, não, isso aqui não tem jeito. E era a medicina da época, não podia. E então ele vê cura. O dom de cura, ele é algo sobrenatural de Deus. A cura pode acontecer através da fé na palavra e o dom de cura pode acontecer com o dom do Espírito dentro da pessoa. Qual é a diferença então, Michel? Simples. Se você ora crendo na palavra e você recebe a cura, não é o dom de cura. Você recebeu a cura através da sua fé na palavra e acontece. Só que o dom de cura, ele acontece de forma distinta. Simples. Como que ele acontece de forma distinta? Tem um dom de cura, não cura a si mesmo. Ele cura apenas o outro. Já quem tem a fé na palavra, não. Quem tem a fé na palavra, ela simplesmente, a pessoa que tem a fé na palavra recebe a cura para si. Ela recebe a palavra, ela recebe aquela palavra e ela toma posse da palavra pela fé, e é a fé geral, não é a fé sobrenatural. E aí você vai ficar fazendo o seguinte: você vai entender essa diferença. Puxa, eu posso orar para eu ser curado e eu receber a cura significa que eu tenho um dom de cura? Não, não tem.
eu posso orar por outro. Através dessa oração, a pessoa receber a cura, eu tenho o dom? Pode ter o dom, você pode ter o dom, porque os dons não é para nós. Quem tem um dom de cura não cura a si mesmo. Quem tem um dom de cura não cura a si. Quem tem um dom de cura, cura a outros, porque todo dom dado pelo Espírito, ele é para outro, não para si. Amém? A gente já pode ir para o próximo, que são os dons vocais. E aqui é que o negócio fica um pouco mais complicado pela forma que nós já aprendemos quais são os dons vocais. O de profecia, o de variedade de línguas, interpretação de línguas. Então são 3 os vocais. Profecia, variedade de língua e o de interpretação de línguas. Beleza? São esses 3. Esses são os vocais. As pessoas, por vezes, pensam que se alguém falou algo para ela, ele foi uma profecia. Ah, ele falou, Michel, de uma coisa que aconteceu comigo lá atrás, isso foi uma profecia. Não necessariamente. Ah, ele falou comigo algo que vai acontecer, foi uma profecia. Não necessariamente. Eu vou explicar para vocês porque não necessariamente e você vai me entender de forma fácil. A profecia é expressão vocal sobrenatural em um idioma conhecido. Toda profecia tem que ser feita na sua língua. Toda profecia. Calma que eu vou chegar em outro momento onde pode ter uma profecia, onde não é na sua língua, e aí depende do intérprete, ok? Mas a princípio, o dom de profecia, ele tem que ser na língua da pessoa. Tem que entender, tem que ter compreensão, ok? Vamos lá. Profecia, ela vem do grego profetia, que significa falar em prol de outro ou ser um porta-voz de Deus. Então, profecia, a pessoa não fala de si, ela não fala algo dela, ela fala algo que vem do coração de Deus, algo que está na mente de Deus para a pessoa. Qual é o sentido da profecia? Quais são os objetivos da profecia? A profecia, ela tem 3 objetivos que a gente já sabe meio que é quase contextual. Ela é para exortar, para edificar e para consolar. Ela tem esses 3 aspectos, que é exortar, edificar e consolar. Se a profecia não tem predição, ela não fala sobre o futuro. Muita gente pensa que é esse o contexto, e não é. A profecia no Antigo Testamento era assim, por isso naquela época existiam profetas, mas não existia o dom de profecia. Essa é a distinção. No Antigo Testamento existia o dom de profecia quando tinha uma palavra de exortação, edificação para a pessoa? Sim. Agora, se não o tinha, porque boa parte das profecias que aconteciam no Antigo Testamento, ela veio com predições, ou seja, coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que tinham que ter uma palavra de exortação, poderia ter, mas só que aí ela estava falando sobre algo futuro. Profecia não é algo futuro, não é. Profecia, ela é para te exortar, ela é para te edificar e ela é para te consolar. Se ela não tem essas 3 características, então ela não é uma profecia, ela não está no sentido de profecia, é diferente. Amém? Eu acho que isso dá para entender. Profetas no Antigo Testamento, para hoje em dia. Então a pergunta que fica hoje é essa, né? Então tem profeta hoje em dia, Michel? Tem profeta. Mas como assim? Então você acabou de falar que se alguém profetiza para mim, ela não está sendo um profeta. Mas agora você está falando que tem profeta hoje em dia. Tem. Mas para a pessoa ser considerada profeta hoje em dia, ela precisa ter não só o dom de profecia, mas também outros dons que combinem. E aí ela é profeta. Por quê? Se ela tem a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento e a profecia, aí ela é profeta. Se ela só tem a palavra de profecia, ela tem um dom de profecia, mas não é profeta. Ah, complicou, né? Calma que eu vou te explicar. Abre para mim aí, Atos capítulo 21, versículo 8 ao 11. Amém? Eu tô vendo a Isabela bem assim, eu vou te explicar. Olha bem essa distinção. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos chegando a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que essas meninas faziam? Profetizavam. Mas elas eram profetas? Não. Como que eu vou te explicar por quê? E demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Olha aí, a palavra fala que esse cara era profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando-se seus próprios pés e as mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo.
Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem este cinto pertence e o entregarão na mão dos gentios. Olha bem, as meninas lá em cima profetizavam, ou seja, elas exortavam, elas falavam uma palavra de consolo, elas edificavam, elas tinham uma palavra de Deus para as pessoas, mas elas não eram profetas. Por quê? Porque elas não faziam predições, não tinham uma palavra de conhecimento nem de sabedoria. Essa é a distinção de quem é profeta no tempo atual e de quem tem o dom de profecia. Ah, eu posso ter o dom de profecia e não ser profeta? Sim, eu posso ter o dom de profecia e ter a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e eu ser profeta? Sim. Para que você seja considerado profeta no tempo atual, você precisa ter mais de um dom e os seus dons têm que ser os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porque você está falando do futuro ou do passado e ele vem com uma palavra de exortação, de edificação e uma palavra transformadora. Por que isso é distinto? Simples. Porque senão você não exerce aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Tinha uma palavra para o futuro. Quem tem o dom de profecia não tem a palavra para o futuro. Ele pode ter uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo. Que exemplo que a gente pode ter para esses casos? João, na ilha de Patmos, ele manda a carta. Na carta, ele manda para as igrejas. Mas ali, ele está sendo profeta? Tá. Por quê? Porque ele não só fala o que vai acontecer no futuro e o que está acontecendo com eles agora, como ele também tem uma palavra de exortação. Eis que vocês são pobres, seguem-no, mas eu vos dou uma recomendação. É engraçado a gente pensar que a palavra de exortação é uma briga, e ela é de forma incorreta. O correto no grego da palavra de exortação significa chamar para perto. Exortar significa chamar para perto. Quando nós ouvimos uma profecia de Deus, ela, quando é uma exortação, ela nos chama para perto de Deus, ela não nos afasta de Deus, ela nos traz para perto de Deus. Não que isso não nos traga alguma dor quando somos disciplinados, mas se Deus nos disciplina, e a própria palavra de Deus fala isso, que Ele só disciplina os filhos a quem Ele ama, então a exortação de Deus, uma palavra vinda de Deus para nos exortar, ela é uma palavra que nos traz para próximo de Deus. Aí, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, a gente precisa entender o que é a profecia. E o que a gente tem que fazer com a profecia? Julgar. Eita, é problema, né? Às vezes a gente pensa assim, Michel, mas eu posso julgar a profecia, eu posso julgar. Aí vem logo aquele bordão que a gente ouve muito. Ah, mas eu não posso julgar o profeta, eu tenho que julgar a profecia. Irmão, isso é um bordão, isso não é versículo. A gente tem que entender, primeiro isso não é um versículo. Tem que julgar tudo. Eu julgo tudo. Primeiro, você tem que ouvir atentamente, sabe? Porque a profecia tem que ser falada na sua língua. Segundo, ela tem que respeitar alguns princípios. Eu vou dizer para você 7 princípios que ela tem que obedecer. Primeiro, tem que concordar com a Bíblia. A profecia tem que concordar com a palavra de Deus. Ela não é maior que a palavra de Deus, ela tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Segunda coisa que você tem que olhar para o fruto de quem está falando. Quem é essa pessoa? É alguém de Deus? Essa pessoa aí é uma pessoa que dá testemunho de Deus? Ah, Michel, mas eu posso julgar? Olha bem, eu vou te dar as referências do texto, depois você pega para ler, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. 1 João capítulo 4, versículo 9. Sabe o que essas passagens estão dizendo? Existem falsos profetas entre nós. Existem pessoas que vão dizer coisas para agradar o nosso coração, mas nós temos que olhar o fruto deles. A Bíblia nos dá uma recomendação. Nós temos que olhar o fruto dessas pessoas. Se nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós julgamos sim. Temos que aprender a julgar. Quem é que está falando comigo? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que é crente? É uma pessoa, ou é uma pessoa que ela está tentando manipular meus sentimentos? É uma pessoa que está tentando dizer algo para mim que vai me comover? Ou ela é uma pessoa que ela está aqui tentando manipular o culto, tentando mostrar algo que é de Deus e não é? Ai dessa pessoa, irmão. Outro tópico, deve glorificar a Cristo. Deve glorificar a Cristo. A profecia tem que glorificar a Cristo. Se você nunca viu a pessoa antes, eu vou chegar lá, vai seguindo as dicas aí. Vai chegar no momento que você vai entender que eu vou chegar nesse ponto. E eu não conheço a pessoa. E aí, Michel, calma. Você vai entender. Primeiro, temos que entender que ela tem que glorificar a Cristo. Terceira dica,
Ela tem que glorificar a Cristo. A profecia tem que glorificar a Cristo. Ela não pode nos afastar de Deus. Se às vezes uma pessoa dá uma palavra de Deus pra gente, uma profecia pra gente, e a gente fala assim, olha, Deus tem olhado pra você e você não é o filho que ele ama mais. Você é uma pessoa que anda torto, Deus vai te castigar. Isso está me afastando de Cristo, isso não me aproxima de Cristo. Se essa é a palavra profética, essa não é a palavra de Deus. Calma aí, está me afastando de Jesus essa palavra? Jesus me ama. Essa verdade não mudou. Essa verdade absoluta, ele me ama, ponto. Essa profecia não é algo de Deus. Deus não tem ódio por mim, Deus me ama. Ainda que quando Cristo venha falar com você, olha, você tem andado torto, mas eu te digo, vem até mim, eu quero mudar a sua vida, eu quero te restaurar. Ela tem que me aproximar de Cristo, ela não me afasta de Cristo, ela não cria para mim nenhuma articulação, nada disso. Outra coisa, a palavra, mesmo se cumprir, ela também pode não ter vindo de Deus. A palavra, mesmo se ela se cumprir, ela pode não ter vindo de Deus. Ai, calma aí, Michel. A palavra de Deus, ela pode se cumprir. A palavra da profética pode vir e não ser de Deus? Pode. Satanás faz isso, irmão. O que nós temos que julgar é o que acontece. A pessoa me dá uma palavra, aí eu falo assim, nossa, se cumpriu, fulano é profeta, fulano, nossa, a palavra de Deus para mim. Aí depois a gente vai continuar enxergando essa pessoa, ela fala assim, agora que você recebeu essa palavra se cumpriu, agora você tem que ir no trabalho do irmão fulano, lá vai ter uma palavra de Deus para você, e começam umas coisas que você sabe que são antibíblicas, você fala assim, calma aí, ainda que essa palavra tenha se cumprido, isso não era de Deus não, não era de Deus para mim não. Outro tópico que a gente tem que entender é que o quinto tópico é toda a palavra de Deus se cumpre sim, tem que cumprir. Então, cumpriu, beleza. Mas mesmo que tenha cumprido, ainda vou continuar julgando. Gente, tem que julgar, tem que julgar. Outro tópico que a gente vai entrar, sabe qual é? Você tem que trazer, ela tem que trazer para você libertação. Toda profecia tem que trazer libertação. Eu não posso... rapaz, esse profeta fariseu. Mas aí que tá. Porque se você parar para pensar, a palavra tem que trazer para mim a libertação. Eu não posso ficar preso a um profeta, viver agarrado naquilo, naquela profecia, porque isso dali... Não, ela tem que trazer para mim libertação. A profecia, ela não tem que me escravizar, me gerar medo. Não, ela não pode. E o último conselho, até respondendo o que a Isabela estava perguntando, ela deve conferir com o testemunho interior. Bela, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Ele confirma que aquela palavra vem dele. Ah, eu não conheço a pessoa. Fica em espírito de oração. O Espírito Santo de Deus me revela. É do Senhor isso? É do Senhor? Que o próprio Deus vai nos revelar. Amém? Irmão, deve encerrar essa live, deve encerrar daqui a pouco. Se eu não conseguir, para ir para os últimos tópicos, eu inicio uma outra live, ok? Fica ligado aí. E aí, você entende o seguinte, o Espírito de Deus não confirmou no meu coração, ei, não é de Deus não. Essa palavra não é de Deus. Essa palavra não é para mim. Então, são esses 7 pontos que a gente tem que ter. Julgar para discernir se aquilo é de Deus. Eu já dei as 7 dicas, tá aí. Próximo ponto, que é dom de línguas. Aqui a gente entra num aspecto que às vezes traz muita confusão para a nossa cabeça. Sobre o que são os dons de língua. A língua é uma expressão vocal mediante o Espírito Santo em idiomas nunca antes aprendido pela pessoa que está falando, e também não quer dizer que a pessoa que está falando vai entender, e nem quem está ouvindo vai entender. Esse é o dom de línguas. Só que o dom de línguas acontece em 3 divisões, e eu quero trazer essas 3 divisões para vocês entenderem. Por que primeiro existe tanta polêmica sobre a questão da língua? E eu posso falar, fazendo uma análise até do livro que eu entreguei para vocês lerem, em geral os teólogos falam muito sobre o dom de línguas, porque o dom de línguas é a porta inicial, é a porta de entrada aos outros dons, é a primeira manifestação, a primeira evidência, então por isso que ele é muito falado. Mas apesar de ser tão falado, o dom de língua, ele tem uma questão própria dele. Qual é? A grande questão ali do dom de línguas é porque as pessoas, em geral, elas ficam confusas do que está acontecendo ali, do que é esse dom de línguas. E como ela tem 3 divisões de compreensão, você às vezes fica um pouco confuso. Mas amém, hoje vai acabar esse negócio. Vou explicar para você e você vai entender. Qual é? Por que os dons de línguas são tão difundidos e tão conversados? Primeiro,
Porque o dom de línguas é algo somente para nós, para o nosso período da graça. Jesus nunca falou línguas. João Batista nunca falou línguas. Isaías nunca falou línguas. Malaquias nunca falou línguas. Não é da antiga aliança. Não vai. E Cristo vem nos prometendo falar novas línguas, mas ele mesmo não falou novas línguas. Então é algo para a igreja. Então falar em línguas é algo novo, é exclusivo nosso. Às vezes as pessoas ficam falando assim, quando eu for no céu, quando eu encontrar Abraão, eu vou perguntar para Abraão como é que era, eu vou perguntar para Paulo não, vou perguntar para João Batista como é que era ser aquele homem impetuoso, vou perguntar para Isaías como é. E aí, eles que vão perguntar para a gente. É a gente que é a geração, a gente que é o povo que recebeu algo novo e sobrenatural de Deus, aquilo que Joel estava falando, somos nós somos a geração. Na verdade, a palavra de Deus, ela vem dizendo que eles almejavam ter o que nós estamos tendo agora, falar línguas, ter o Espírito Santo de Deus morando dentro da gente. Somos nós que eles vão perguntar como é que era isso aí de ter o Espírito Santo dentro de você. Como é que era esse negócio de poder falar em novas línguas? Como é que era esse negócio de... Porque todos os outros dons estão contidos na antiga aliança. E o próprio Cristo realiza esses dons. Dom de cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, todos os dons, menos línguas. Interpretação de línguas é contido. Isso é exclusivo da nossa época, da nossa era. É algo exclusivo da igreja. Então, meu irmão, toma posse, isso é seu. Fale em línguas, mas isso é só a porta inicial. Você vai receber mais dons. Deus me deu esse dom exclusivo para o período da graça. Eu quero mais. Então, essa é a questão. Foi o momento inicial para pregar no Evangelho, para sair pelo mundo pregando o Evangelho. Falar em línguas no momento inicial era para a pregação do Evangelho? Então, não. O falar em línguas era uma evidência. Eu vou chegar lá. Sabe por quê? Ele era para evidenciar a nova aliança. E o falar em línguas, ele é algo sobrenatural. Ele serve para adoração. Ele é para nos fazer conectar em uma outra atmosfera a Deus. Nós oramos em línguas. Porque o falar em línguas, ele tem 3 aspectos e eu vou entrar neles. Ele serve para evangelismo, falar em línguas. Ele serve para sua edificação. O falar em línguas, ele também é profético se tiver alguém que consegue fazer a interpretação de língua. Então, o falar em línguas, ele entra em 3 categorias, em 3 divisões, porque são diferentes. Porque você pode falar em línguas para a sua edificação, isso a própria palavra de Deus fala, Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas a mente dele fica infrutífera, mas ele comunica o Espírito, ou seja, está sendo para a sua edificação, é para a adoração. Mas também tem aquele momento que a gente vê no livro de Atos, em Pentecostes, quando as pessoas estavam ouvindo, ali é outro tipo de língua. Ali também tem a situação onde você vai ver que alguém ouvia no seu próprio idioma, mas quem estava falando não entendia. Tem também a questão da palavra, tem a língua também, que ela, quando tem interpretação, ela tem o mesmo valor da profecia, porque quando a pessoa fala em línguas e tem quem interprete aquela língua como profecia, ela tem um outro valor, porque profecia, ela é maior do que línguas e interpretação de línguas. Mas interpretação de línguas e línguas têm o mesmo valor de profecia. Porque quando alguém interpreta o que você está falando em línguas e ela é uma palavra profética, ela é uma palavra de exortação, ela é uma palavra de consolação e de edificação, ela tem o mesmo peso. Então, é como se eu dissesse assim, você tem 2 moedas de 5 centavos e profecia é 10 centavos. As duas juntas colaboram, valem 10 centavos. E também a gente tem que entender essa distinção de línguas. E eu vou chegar lá. O dom de línguas, ele é um dom devocional. É um dom devocional. Você pode falar línguas direto. Mano. Olha que coisa boa. Paulo fala que você tem que falar em língua. Ora em língua, irmão. Vive falando em língua, fale em língua com você, fale em língua nas suas orações, fale em língua na sua adoração, coloca línguas no seu dia, entra numa atmosfera sobrenatural, isso é nosso, é do nosso momento, desse momento da graça. Nós estamos vivendo o momento da expiação da graça, esse é o nosso momento, é o único da igreja, a igreja tem que tomar posse, é meu, eu falo em línguas, eu adoro em línguas, eu oro em línguas, eu vivo em todo momento constante, edificando o meu espírito, ainda que a minha mente às vezes não entenda o que está
acontecendo, mas o meu espírito se enche. Então isso daí. E quem está falando em língua, Paulo está me dando um conselho em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala o seguinte: quem fala em língua que peça para ter interpretação. E aí a gente entra na questão do peso de medidas de profecia, língua e interpretação de línguas, é porque quem fala em línguas depende que alguém interprete a língua dele para ter o mesmo valor de profecia. Então, quem tem profecia não depende de que alguém interprete o que ele está falando, ele fala na língua nativa da pessoa. Então, por isso, profecia, segundo o próprio Paulo, no 1 Coríntios capítulo 14, diz que quem tem profecia é maior do que quem fala em línguas, e por isso que ele fala no sentido de queria que todos buscassem profetizar, ter o dom de profecia. Irmão, busca o dom de profecia. Olha que coisa linda, você tem uma palavra de exortação, tem uma palavra que faz as pessoas se aproximarem de Deus, ter uma palavra de Deus que faça consolar o coração do amargurado. Você vai ter uma palavra que não vai vir de você, mas vem direto do coração de Deus para as pessoas. Isso é profecia, isso é o teu dom da profecia. Falar bem assim: eu tenho uma palavra de Deus para você que vai te consolar, eu tenho uma palavra de Deus que vai te exortar e vai transformar a sua vida. Amém? Outro ponto aqui que eu vou tratar é línguas. Tem a oração em línguas, tem a variedade de línguas e tem sinal para o incrédulo. Então a língua ela se divide nesses 3 pontos, ok? Oração em línguas, variedade de línguas e sinal para o incrédulo, ok? A oração de línguas é o homem fala com Deus. Oração em línguas, o homem fala com Deus. Variedade de línguas, Deus fala ao homem. Deus está falando como? Dando a mensagem para o homem. Essa aqui é a variedade de línguas. Deus está dando uma mensagem. Sinal para o incrédulo. O homem fala de Deus para um outro homem. Uma mensagem direta de Deus para um indivíduo, para uma pessoa. No idioma dela. Você não vai estar nem entendendo, mas ela vai estar entendendo. Isso daí é a língua para sinal por incrédulo. A oração em língua edifica somente a mim. A variedade de língua edifica a igreja, edifica as pessoas. Porque para quem tem variedade de língua, ela tem uma palavra profética. Ela tem uma palavra e ela depende da interpretação de línguas, tá? Do dom de interpretação. Mas a variedade de língua, ela é para edificação coletiva. Deus está dando uma palavra para as pessoas, ok? Já para o sinal do incrédulo, ela edifica apenas a pessoa. Só a pessoa que está recebendo. Eu não sou edificado, a igreja não é edificada, mas a pessoa é edificada. Ela está recebendo uma palavra de Deus. Oração em línguas, ninguém entende, nem a pessoa que está falando. Às vezes a gente está orando em língua e está tão bom que a gente não está entendendo nada, mas o Espírito está sendo transformado, edificado, a gente está ali sendo cheio de Deus. Já a variedade de línguas, todos entendem, porque tem interpretação. Então, se tem interpretação, quem tem variedade de língua, quem tem a variedade de língua tem interpretação, logo todo mundo recebe a palavra. Já no sinal para o incrédulo, só quem conhece a língua, só a pessoa entende o que está acontecendo. Então, deu para entender? Ficou essas 3, que é oração em língua, variedade de língua e sinal por incrédulo. Travou, meu pai. Tem essas 3. Oração em língua, variedade de línguas e sinal para o incrédulo. Essas 3 funcionam de formas distintas. Se você não pegou ainda, eu vou depois colocar no grupo dos jovens e vou colocar um post no meu perfil pessoal e no do grupo dos jovens, no Instagram dos jovens, para vocês verem uma tabelinha explicando como que é diferente, ok? Travou, não sei se deu para todo mundo pegar. E aí, nós vamos agora para a interpretação de língua e encerramos a aula. A interpretação de línguas, se encerrar aqui, eu vou começar a live só para falar esse último tópico. A interpretação de línguas, ela é uma interpretação. Às vezes a pessoa tem a ideia seguinte, é que... Você já repetiu? Então, amém. E aí, a interpretação de línguas, a pessoa tem a ideia que é uma tradução. Interpretação não é tradução, é diferente. Interpretação é diferente de tradução. Deus não vai falar ipsilitris. A pessoa que tem um dom da interpretação, ela, na verdade, ela está falando daquilo que Deus está revelando, é uma interpretação. Não é o cara falou A. O cara falou cachorro, cachorro. Não é isso, é uma interpretação. Pode ser, às vezes, não sei se vocês já viram, tem certos debates que tem pessoa que fala em outra língua e aí a pessoa que vai fazer a tradução, às vezes a pessoa fala um texto gigante, blá, 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 aí quando o cara vai falar bom dia, tipo assim, o cara falou 40 minutos, como que o cara só falou bom dia? Tem isso também na igreja, a pessoa falou em línguas, várias línguas, e a pessoa vai dar a interpretação, o Senhor quer te abençoar. Mas
Rapaz, o cara falou 20 minutos. Como que isso? É só isso? O que importa é isso, porque o dom da interpretação não é traduzir o texto, é dar a interpretação do texto. E ela tem um peso profético, ela tem o mesmo valor de profecia. Então, é Deus trazendo a palavra para você. Então, quem tem o dom de interpretação, ela não está ouvindo, tipo assim, eu estou ouvindo aqui ipsilite do que está acontecendo, eu estou aqui ouvindo letra a letra, palavra a palavra. Não é isso. A interpretação ela está acontecendo dentro do nosso coração. Deus está falando, eu estou falando isso e isso, isso e isso, e Deus está nos dando a interpretação. Ela tem um caminho aqui, está acontecendo dentro da gente. Então, interpretação é diferente de tradução. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa está traduzindo tudo, que não é isso, gente, jamais. A interpretação de línguas, ela é isso, ela tem essa distinção, que ela não é uma tradução. Sobre esse aspecto dos dons vocais, eu encerro aqui, na verdade todas os dons, os 9 dons, e espero que tenha edificado a sua vida e que tenha queimado muito no seu coração ao saber que até mesmo os patriarcas queriam ter o que nós temos hoje. Até os antigos, João Batista queria ter o que nós temos. Isaías queria ter o que nós temos, a oportunidade de ter o Espírito morando em nós e manifestando o poder de Deus. Pergunta para mim, há a possibilidade de intérprete interpretar errado? Com certeza, com certeza. E quem interpreta é outro. Mostra a sintonia maravilhosa de Deus. Concordo também com a Bruna aqui. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Paulo, quando ele está falando sobre os dons, ele fala sobre o corpo. É um texto sequencial. Quando os dons eles vão se combinando e quando as pessoas vão executando os dons, eu falo em línguas, o outro ali interpreta e o outro ali tem um discernimento do Espírito, o outro vem falando isso é algo de Deus, eu vejo anjos andando para lá e para cá, o outro está tendo uma visão espiritual enquanto a palavra de Deus está acontecendo. Irmão, isso é sensacional, irmão, isso é pra gente, olha que coisa maravilhosa, irmão. Irmão, sinagogas não tinham isso. Os judeus podiam ficar fazendo sacrifício, podiam falar com Jeová, eles podiam ver o que fossem, mas ter o Espírito de Deus morando dentro de você e te dando poder para fazer algo sobrenatural, só Deus faz isso. Olha só, que coisa maravilhosa, irmão. Deus, oh aleluia, Ele está te dando a oportunidade de experimentar algo único. Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala algo incrível. Ele fala sobre o amor, e ele fala que o mais excelso de tudo é o amor, mas ele fala uma coisa incrível, as línguas vão cessar, então é hoje, as línguas são para hoje, é para agora, é a nossa geração que vai falar línguas, é a nossa geração que vai profetizar, como diz o livro de Joel, nós vamos ter sonhos, nós vamos ter visões, nós vamos ver algo sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Deus deu o presente do seu Espírito habitar em nós. Ele não vem e faz algo em nós. Se nós lermos ali em 1 Samuel, Saul, ele profetiza, mas Saul não era profeta. Ele fala em profecia, mas ele não era profeta. O Espírito vem, faz aquilo que tinha que fazer, muda o coração daquele homem, vai embora. Nós não. Quando você levantou a mão, o Espírito Santo de Deus fez morada. Aleluia, Deus está fazendo morada dentro da gente e Ele quer nos capacitar com seus dons. Dom é presente, Deus te deu presente. Pega esse presente, abre esse presente e fala, é meu.